Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Vamos para o 17º dia da nossa peregrinação pelas Escrituras, olhando para os ascendentes do nosso Salvador, olhando para toda a preparação de Deus no Antigo Testamento para o nascimento do Salvador. Que maravilha, meus irmãos, podermos acompanhar passo a passo tudo aquilo que aconteceu e que foram atos preparatórios para o nascimento do nosso Salvador. Eu quero hoje andar um pouquinho com vocês por todo o primeiro livro de Samuel, trazendo à tona todos os acontecimentos e principalmente, meus irmãos, trazendo à luz aquilo que Deus fez para preservar a vida do seu servo Davi, que era se não o principal, mas um dos principais ascendentes, um dos principais da família do Senhor Jesus. Vimos então que a partir da vitória de Davi sobre Golias, vimos o ciúme e a inveja de Saul, porque as mulheres honraram mais a Davi do que a Saul. Vimos também no episódio de ontem que Davi ele fez uma aliança com Jonatas, com o filho de Saul, aquele que era do próprio DNA de Saul, da própria casa de Saul. Davi se casa com Mical, filha de Saul, que havia sido prometida àquele que derrotasse o gigante. A partir de então, meus irmãos, a partir do capítulo 19 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver então toda uma peregrinação de Davi tentando fugir, escapar das armadilhas de Saul. Vamos ver Jonatas defendendo, intercedendo por Davi. Vamos ver Mical salvando, enganando o seu próprio pai para salvar a vida de Davi. Vamos ver a aliança que Jonatas fez com Davi, uma aliança essa de preservação, tanto da vida de Davi, como também da vida do próprio Jonatas e de sua casa, quando Davi viesse a ser alçado à condição de rei de Israel. Vamos ver que Jonatas, por conta dessa aliança e da proteção que dava a Davi, ele arrumou sérios problemas com seu próprio pai. Vamos ver que Davi, meus irmãos, ele foge para Aquis, se encontrando ali com o rei de Gate. Ele se esconde em Adulão, ele vai até os moabitas, ele em determinado momento se finge até mesmo de louco, começa a babar, tá todo barbudo, todo sujo, e os filisteus acham que Davi enlouqueceu de vez e, portanto, não seria ali mais nenhuma ameaça aos filisteus. Vamos ver que Saul, com ódio de Davi e, por conseguinte, com ódio dos sacerdotes de Nob, ele manda que mate todos os sacerdotes de Nob, porque eles ajudaram Davi e seus homens. Vamos ver Davi, então, livrando Keila. Vamos ver Davi renovando a sua aliança com Jonatas. Vamos ver, meus irmãos, vários passos de Davi. Vamos ver Davi com uma oportunidade ímpar de ceifar a vida de Saul ali numa caverna, enquanto Saul foi aliviar o ventre. Davi, escondido naquela caverna, ele arranca um pedaço da veste de rei de Saul, e quando Saul sai da caverna, Davi então vai ao seu encontro e mostra para ele um pedaço daquela veste real, dizendo para ele: tive oportunidade de te matar, tive oportunidade de ceifar a tua vida, mas não fiz, porque tu és como um pai para mim, eu te amo e te respeito como homem de Deus. E Saul chora, pede perdão a Davi. A gente acha que há um arrependimento por parte de Saul, mas, meus irmãos, a cada dia que passa, Saul está mais afundado no tremedal de lama. Vamos ver após esses episódios a morte de Samuel, a dura morte de Samuel, certamente para Davi, pois foi Samuel que o ungiu. Vamos ver a situação entre Davi e Nabal, livrando Abigail das mãos daquele homem mau, meus irmãos. Vamos ver mais uma vez Davi poupando a vida de Saul. Vamos ver Saul mais uma vez reconciliando-se com Davi. Saul era um homem muito inconstante, um homem de coração torpe, de coração duro. E, portanto, todas as vezes que Davi teve a chance de matá-lo, de ceifar a sua vida, ele
ele então viu que Davi poderia ter feito aquilo e ele se retratou com Davi, se reconciliou com Davi, mas logo depois a inveja, logo depois o medo de perder o trono, mas ele já havia perdido o trono porque Deus já havia prometido tirá-lo do trono, mas mesmo assim ele então, reconhecendo que Davi seria um futuro rei de Israel e com medo que talvez Davi viesse a ceifar a sua vida, mesmo Davi já tendo demonstrado a ele várias vezes que não iria fazer isso, ainda assim Saul intentava contra a vida de Davi. E Saul, meus irmãos, foi longe demais quando ele procura a médium lá em Endor e pede a ela que Samuel subisse para dizer então, para proclamar e falar a respeito do seu futuro. Vamos ver, meus irmãos, várias e várias histórias, novamente as desconfianças dos filisteus em relação a Davi. E por último, já chegando no capítulo 31 do primeiro livro de Samuel, vamos ver a terrível morte de Saul e a notícia chegando até Davi sobre a morte do seu rei, sobre a morte de Saul. Senhor, tudo isso, para que a família de Cristo fosse preservada. Todas as coisas que o Senhor fez, realizou, através da vida de Davi, protegendo, guardando, Senhor, suprindo as suas necessidades em tempos difíceis, de tribulação, de perseguição, foi para que Jesus nascesse. Foi para que um filho nos fosse dado. Foi para que Deus descesse à terra para salvar o homem dos seus pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo envio do Teu Filho. Obrigado por nossa preservação, porque nós somos descendentes do Cristo, do segundo Adão, daquele que mudou a nossa vida e a nossa história. Ah, Deus, obrigado por mais um dia. Abençoe a vida do meu irmão e da minha irmã. Seja com eles nesse dia que se inicia. É o que eu te peço e assim oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, vamos ver a partir do segundo livro de Samuel, nós vamos ver como Deus vamos continuar a ver como Deus preserva a vida de Davi, como Davi começa a entoar cânticos e adorações diante de Deus, orações diante de Deus, que são depois transformadas em salmos, os belíssimos salmos de Davi, que tanto alimentam a nossa vida. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Amém.